Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num conceito super importante, o de visão blindada. A ideia aqui é entender como a gente pode proteger um dos nossos sentidos mais preciosos nessa era de telas por toda a parte. O assunto é sério, então vamos direto ao que interessa. Bom, para começar, uma pergunta que pode até soar meio alarmante, mas que está no centro de toda essa discussão. Será que o nosso estilo de vida hoje está de fato acelerando o envelhecimento dos nossos olhos? Olha, os dados sugerem que a resposta é um sonoro sim. E o qual sério é isso? Bom, dá uma olhada nesse número. Em países como a Coreia do Sul e Singapura, mais de 90% dos jovens, ao saírem do ensino médio, são míopes. Isso não é uma coincidência de jeito nenhum. É um sintoma claro de uma mudança radical na forma como a gente usa a nossa visão. Agora, essa analogia aqui é fantástica para a gente entender o que está acontecendo. Pensa nos nossos olhos como o motor de um carro. Nossos avós, eles usavam esse motor em estradas tranquilas, sabe? Variando a velocidade, olhando para o horizonte. Já a gente, bom, a gente está forçando esse mesmíssimo motor num trânsito pesado, num engarrafamento diário, com o foco travado em telas a menos de 60 centímetros de distância por 8, 10 até 12 horas por dia. É um nível de estresse, de desgaste que a nossa biologia ocular simplesmente não foi programada para aguentar. Isso nos leva direto ao nosso primeiro ponto. Vamos diagnosticar esse inimigo invisível que a gente chama de síndrome da visão digital. E aqui está um conceito-chave que pouca gente conhece: a miopia funcional. Presta atenção, não é aquela miopia permanente, pelo menos não no começo. É uma condição reversível em que os músculos dentro dos nossos olhos ficam tão, mas tão tensos de tanto focar de perto, que eles simplesmente esquecem como relaxar para a gente poder enxergar de longe. O processo é bem direto, na verdade. Primeiro vem o foco constante de perto. Isso força os músculos ciliares a ficarem contraídos por horas e horas. Com o tempo, eles entram num tipo de espasmo, eles travam nessa posição. E o resultado? A visão de longe fica toda embaçada. É a mesma coisa que manter o braço flexionado o dia inteiro. Uma hora ele não consegue mais esticar direito. E o impacto disso no mundo real? Olha só que impressionante. Durante os lockdowns da pandemia em 2020, com as crianças em casa, nas aulas online, a miopia entre os pequenos de 6 a 8 anos lá na China aumentou 400%. Foi quase um experimento global, sem querer, que provou quão rápido esse dano pode acontecer. E não é só o esforço muscular, não. A gente tem também a tal da luz azul, e ela é uma ameaça dupla. Primeiro, ela gera um estresse oxidativo lá na retina, o que acelera o envelhecimento das células. E segundo, ela engana o nosso cérebro, fazendo ele pensar que ainda é dia. Com isso, a produção de melatonina, o hormônio do sono, vai lá para baixo. Isso não só acaba com a nossa noite de sono, como também impede que os olhos se recuperem direito. Tá, o cenário pode parecer meio assustador, eu sei. Mas a ótima notícia é que existem defesas, sim. Existem estratégias muito poderosas para proteger e até para fortalecer a nossa visão. Vamos ver agora como é que a gente constrói essa defesa. E a primeira linha de defesa, olha que interessante, começa de dentro para fora. Vamos falar de nutrição, mas pensar nela como um verdadeiro protetor solar interno para os nossos olhos. A base dessa proteção nutricional é o que podemos chamar de trio de ouro. São 3 carotenoides que são pigmentos naturais com uma função antioxidante poderosíssima: a luteína, a zeaxantina e a astaxantina. A luteína e as zeaxantinas são fantásticas. Elas se acumulam bem no centro da nossa retina, numa área chamada mácula, e funcionam como um filtro físico mesmo. Elas conseguem absorver até 90% daquela luz azul mais forte antes que ela cause algum dano. É literalmente como se fossem os óculos de sol internos do nosso corpo. E isso não é achismo, é ciência. O famoso estudo ARADS-2 mostrou que suplementar com esses 2 nutrientes reduziu em 26% o risco de progressão da degeneração macular, que é uma das principais causas de cegueira no mundo. É uma proteção muito significativa. Agora vamos falar da astaxantina, a terceira do nosso trio. Num estudo japonês, as pessoas que tomaram astaxantina melhoraram a resistência muscular dos olhos em 46%. O que isso quer dizer? Que os músculos ciliares ficaram mais resistentes à fadiga do foco prolongado. Os olhos literalmente ganharam mais fôlego para aguentar o tranco do mundo digital. Mas não é só nutrição, claro. A gente pode adotar hábitos práticos. Pensa nisso como uma espécie de ginástica ocular diária, para combater e até reverter essa fadiga. A ferramenta mais simples e talvez a mais eficaz de todas é a regra 20-20-20.
Funciona assim. A cada 20 minutos de trabalho focado na tela, a gente para e olha para um objeto que esteja a uns 6 metros de distância. E fica olhando para ele por 20 segundos. Só isso. Esses 20 segundinhos são o suficiente para permitir que os músculos dos olhos relaxem completamente, quebrando aquele ciclo de tensão. E não dá para subestimar a simplicidade disso, viu? Um estudo descobriu que seguir essa regra direitinho pode diminuir os sintomas de cansaço nos olhos, como ardência e visão turva, em até 57%. É um resultado incrível para um esforço tão pequeno. Agora, para um relaxamento ainda mais profundo, tem o método de palming. É muito simples. A pessoa senta confortavelmente, esfrega uma palma na outra para aquecer e aí coloca as mãos em concha sobre os olhos fechados, criando uma escuridão total. Aí é só respirar fundo por uns minutinhos. O que acontece durante o palming é sensacional. Aquela escuridão total permite que as células da retina que captam a luz finalmente descansem, sabe? Reduz o trabalho delas. O calor das mãos aumenta a circulação de sangue na área. E o mais importante, dá uma pausa não só para os olhos, mas para todo o sistema visual lá no cérebro. É um reset completo. Então, para a gente amarrar tudo isso, aqui vai um plano de ação bem prático para começar a construir uma verdadeira visão blindada. O segredo aqui é a consistência. Primeiro, nutrição diária com o nosso trio de ouro. Segundo, higiene visual, com a regra 20-20-20 e o palming. Terceiro, proteção física, usando óculos de sol de boa qualidade. Quarto, monitoramento, fazendo exames regulares. E por fim, um estilo de vida saudável como um todo. Cada um desses pontos é um pilar para a saúde dos olhos a longo prazo. E para fechar, fica essa reflexão. As pequenas escolhas do dia a dia, aquela pausa de 20 segundos, a salada no almoço, usar óculos de sol, tudo isso está moldando a qualidade da visão lá na frente. Proteger os olhos não é uma ação única, é um hábito construído dia após dia. A construção de uma visão blindada começa agora.